Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, tá liberado almoçar e vamos falar dessa manchete aqui que tá tirando o juízo de muitos fãs da Marvel. Que história é essa de James Gunn, na sua mais recente entrevista para a revista Rolling Stone, que dá vários vídeos, ele falou de muita coisa importante. Então, vamos quebrar essa matéria em vários pedacinhos e fazer vários vídeos legais aqui no canal, falando ponto por ponto das coisas que o CEO, co-CEO da DC Studios falou para a revista Rolling Stone. Mas vamos focar agora nessa fala específica, que eu recebi várias vezes no Instagram, entre aspas, James Gunn falou que a Marvel está morta, decretou a morte da Marvel. Como sempre, a gente olha e fala, opa, aí tem caroço do angu, porque em outras falas do James Gunn, ele nunca foi tão agressivo com a Marvel Studios. Pelo contrário, ele é até agradecido. Primeira pessoa que ele ligou depois que ele foi contratado pela Warner Bros. Discovery foi o Kevin Feige. Kevin Feige esteve nas filmagens de O Esquadrão Suicida. James Gunn volta depois pra Disney, depois daquele imbróglio envolvendo os tweets lá. Volta, termina o Guardiões da Galáxia. Não há um clima de animosidade. Ele falou recentemente que há espaço para Superman e o Quarteto Fantástico, que tem 2 semanas para Superman performar, isso é mais do que suficiente, e que esse conflito não existe. Então, a gente fica pensando, né? Que história é essa dele falar que a Marvel está morta? Aí a gente abre lá, obviamente, ele deu entrevista no idioma natal dele, no inglês, onde ele fala sobre o excesso de conteúdo da Marvel, que é notório, público e notório, que a Marvel recentemente aumentou, pós-Ultimato, aumentou o volume de conteúdo. Marvel tinha feito, sei lá, 20 filmes, até então, na fase 3, da fase 4, 5, fez mais 40, contando séries. Porque teve essa história toda, da saída do Bob Iger, a entrada do Bob Chapek, e o Bob Chapek tinha esse plano de fazer mais conteúdo, de entregar mais informação para os fãs, porque precisava de muito conteúdo para inflar a Disney Plus, que estava entrando como um grande competidor, queria ultrapassar a Netflix, queria que a Disney Plus desse certo, e para a Disney Plus dar certo, o assinante tinha que assinar o serviço, tinha que achar o serviço legal e permanecer nele. Como é que o inscrito permanece na Disney Plus? Com mais conteúdo, oferecendo conteúdo para ele. Então Star Wars e Marvel na cabeça. Porque todo mês tinha uma coisa diferente para assistir, então o cara não tirava a assinatura dele. E aí ia só inflando o número de assinantes. No papel, fazia sentido. Só que teve um efeito colateral, que foi o desgaste da marca. A Marvel, depois de Ultimato, foi extremamente desgastada. Já era de se esperar uma descida de popularidade, porque o Ultimato foi muito alto, foi muito incrível, foi muito celebrado. Obviamente era o momento de esfriar. Eu falo isso lá em 2019, quando eu fiz o vídeo sobre o Ultimato. O momento era de esfriar. Não esperem outro Ultimato tão cedo. Eu acho até que demorou muito para o novo filme de Vingadores. Eu acho que toda fase deveria se encerrar com o filme de Vingadores. Não aconteceu. Então, agora começa novamente uma subida de expectativa. Vamos ver se ela vai ser tão alta ou já vai ser mais modesta do que na época do Ultimato, com Doomsday e Guerras Secretas. Mas o James Gunn fala sobre isso. Ele fala sobre esse excesso de conteúdo e como isso feriu a marca da Marvel. E aí ele conclui dizendo que isso é que matou a Marvel. Na tradução literal, realmente ele disse, foi isso que matou a Marvel. Esse excesso de conteúdo, esse excesso de informação, de fazer o fã correr atrás de vários deveres de casa para entender onde ele estava. E expandiu muito e salpicou muito de conteúdo que passaram a não fazer mais parte de uma unidade só, como tinha sido na saga do Infinito. E ele disse que a Marvel killing the brand. Como ele quis dizer, o que ele quis dizer com esse killing, né? Não quer dizer exatamente que a Marvel está morta, embora a tradução literal seja essa. O que ele quis dizer é que isso que feriu a marca, isso que atrapalhou o progresso, isso que dificultou a situação, que ele não tem exatamente essa função de matou de vez. E sim, foi um obstáculo.
É isso que pegou. Aí que o bicho pegou. É isso que quer dizer esse killing. E ele não decretou o fim da Marvel, ele não disse que a Marvel está morta, ele não disse nada disso, porque se você vê todas as declarações dele, inclusive nessa entrevista, ele não tá ali para criar uma rivalidade Marvel-DC. Inclusive que nunca existiu de fato entre ele e o Kevin Feige. Agora, não vou ficar aqui só ajudando não, tá, James? Não vou ficar aqui só tentando limpar sua barra com os brasileiros não, ô James Francis Gunn Jr. Agora eu vou falar sério com você. Tem uma expressão que fala o seguinte: não cuspa pra cima. Quando você cospe pra cima, a probabilidade de cair na tua testa é muito alta. Tudo bem, você já viu um outro formato que deu errado, você já sabe onde está o erro, é muito mais fácil identificá-lo para não cometê-lo. Mas falar de um universo compartilhado, que já tem quase 20 anos de idade, que tem muitas histórias já contadas, séries, filmes, que tem uma história de sucesso bilionária. Quando você está começando o seu universo compartilhado, quando você tem controle de tudo, onde você tem uma historinha contada e outra que vem por aí, é fácil, né, Sr. James? É fácil apontar dedo e falar assim, ali que eles erraram, tá vendo? Eu não vou errar isso. Porque é uma indústria onde a palavra do dinheiro e o impacto dos acionistas e do lucro é muito alto. Então manter-se na linha artística é muito difícil. Ainda mais quando você está falando de bilhões de dólares. E que quando você tem poucos filmes é fácil. Até Vingadores era muito fácil manter a unidade da Marvel. Até Vingadores, ó, chuchu, beleza. Só botar um pós-crédito, tá todo mundo na mesma linha. Tá todo mundo alinhado. O problema é quando passa. Quando a coisa vai expandindo. Quando você tem que ter obrigação. Quando você tem a obrigação de ser maior. Quando você tem a obrigação de superar. E cada vez vai superando. Chega um momento que você olha pra trás, tá uma zona. Então não dá pra falar que você não cometerá esse erro. Dessa água não beberei. Não pode dizer isso, James. Não pode dizer isso, porque não sabes o dia de amanhã. Reconhecer um erro do outro é louvável, para você não cometer o erro de você próprio. É saber se você vai ser capaz de manter esse alinhamento firme até quando. Porque não apenas sucessos virão. Também virão reveses, virão momentos de decepção. E aí que a correr aperta. Mas eu quero saber a sua opinião agora. Escreve aqui embaixo, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois do evento vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas pra você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.